Em um tempo imemorial, nas terras áridas e poeirentas do antigo Oriente Médio, o Vale de Elá se tornava o palco de um confronto épico, um duelo que ecoaria pelos séculos. De um lado, o exército de Israel, um povo guiado pela fé, mas agora paralisado pelo medo. Do outro, os filisteus, guerreiros temíveis, sedentos por dominação. A tensão era palpável, cada respiração suspensa no ar quente, carregada do cheiro de poeira e de expectativa. Não era uma batalha comum, mas um desafio direto, uma provocação audaciosa que colocava a fé de uma nação à prova. No meio desse cenário de guerra e desespero, erguia-se uma figura colossal, uma sombra aterradora que projetava seu pavor sobre todo o vale. Seu nome era Golias, o campeão filisteu. Com mais de 2,90 metros de altura, ele era um gigante em todos os sentidos da palavra. Sua armadura de bronze reluzia sob o sol inclemente, pesando cerca de 60 quilos, transformando-o numa fortaleza ambulante. O capacete de bronze, a couraça escamosa, as caneleiras de bronze e a lança, cuja ponta de ferro sozinha pesava impressionantes 7 quilos, faziam dele uma visão aterrorizante. Cada passo que dava ressoava como um trovão, e sua voz, um rugido de arrogância e desprezo, desafiava Israel dia após dia. Escolhei um homem para que desça contra mim, bradava ele com um sorriso cruel. Se ele puder lutar e me matar, seremos vossos servos. Mas se eu o vencer e o matar, então sereis nossos servos e nos servireis. O terror se espalhava como uma praga entre as fileiras israelitas. 40 dias se passaram, e a cada manhã, a cada tarde, a voz de Golias rasgava o silêncio, humilhando um exército que parecia não ter resposta. O rei Saul, o mais alto de Israel, com uma cabeça a mais que qualquer outro homem, agora se sentia pequeno diante daquele monstro. Ninguém ousava dar um passo à frente. O medo era um inimigo tão potente quanto o próprio Golias, paralisando a coragem e a esperança de um povo inteiro. A perspectiva de enfrentar aquela máquina de guerra viva era suicídio, e a paralisia era a única resposta que conseguiam reunir. Foi nesse cenário de desolação e desesperança que uma figura improvável emergiu. Não era um guerreiro experiente, nem um general condecorado. Era Davi, um jovem pastor, trazendo provisões para seus irmãos mais velhos que estavam na linha de frente. Ele era ruivo, de boa aparência, e com o frescor da juventude em seu rosto. Ninguém o teria notado em meio àqueles soldados endurecidos pela batalha. Suas mãos, acostumadas a tocar a harpa e a guiar ovelhas, pareciam inadequadas para a guerra. No entanto, algo em seu olhar, uma calma incomum e uma fé inabalável, o diferenciava. O contraste entre Davi e Golias não poderia ser mais chocante. Um gigante invencível, coberto de metal e ódio, contra um adolescente com um cajado e uma bolsa de pastor. A disparidade era tão gritante que beirava o ridículo. Como poderia um jovem pastor, aparentemente insignificante, ter a audácia de sequer considerar enfrentar o maior guerreiro de seu tempo? O que ele tinha a oferecer contra a força bruta e a experiência de Golias? A curiosidade sobre o desfecho desse confronto impossível começava a nascer, um fio de esperança em meio à escuridão. Como um simples pastor adolescente, poderia desafiar o maior guerreiro de seu tempo e, mais importante, mudar o curso da história de uma nação inteira? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A vida de Davi no campo, pastoreando as ovelhas de seu pai, Jessé, não era a imagem idílica que muitos poderiam imaginar. Longe da segurança das muralhas da cidade, ele enfrentava perigos constantes. Leões famintos e ursos ferozes eram ameaças reais. E Davi, com sua funda e sua coragem, havia defendido seu rebanho inúmeras vezes. Ele não era um guerreiro treinado no campo de batalha, mas a natureza havia sido sua escola, forjando nele uma resiliência e uma confiança que poucos soldados possuíam. Essa experiência, muitas vezes subestimada, seria a chave para o seu triunfo iminente. Ele não temia a morte, pois já havia encarado a ferocidade da vida selvagem e saído vitorioso, sempre com a convicção de que Deus estava ao seu lado.
Quando Davi ouviu as provocações de Golias e viu o terror estampado nos rostos dos soldados israelitas, sua alma se indignou. Como poderiam permitir que um incircunciso filisteu afrontasse os exércitos do Deus vivo? Sua fé era inabalável e sua determinação inquebrantável. Ele se apresentou a Saul, o rei de Israel, que, ao vê-lo, não pôde esconder seu ceticismo. Não podes ir lutar contra este filisteu, disse Saul, pois tu és ainda moço, e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. Mas Davi, com a calma que só a fé pode dar, respondeu: Quando o leão ou o urso vinha e levava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia, o feria e o livrava da sua boca. O Senhor, que me livrou da pata do leão e da pata do urso, me livrará da mão deste filisteu. Saul, talvez desesperado ou talvez movido pela convicção do jovem, cedeu. Ele ofereceu sua própria armadura a Davi, o capacete de bronze e a couraça. Mas Davi, ao tentar vesti-la, percebeu que não era para ele. A armadura era pesada, desajeitada e limitava seus movimentos. Ele não estava acostumado a ela, e a confiança de Davi não residia em metal ou proteção externa, mas em suas próprias habilidades e, acima de tudo, em Deus. Não posso andar com isto, disse ele a Saul, porque nunca o experimentei. E assim Davi despiu a armadura, preferindo enfrentar o gigante com aquilo que conhecia. Sua escolha foi simples, mas estratégica. Um cajado de pastor na mão, e em sua bolsa 5 pedras lisas cuidadosamente selecionadas de um riacho. Detalhes que muitos ignoram, mas que eram cruciais para a sua estratégia. O estilingue, uma arma antiga e eficaz nas mãos certas, era uma extensão de si mesmo, forjado em anos de prática e precisão. Não era uma arma de força bruta, mas de agilidade e pontaria. Ao se aproximar do campo de batalha, Golias o avistou. O gigante, acostumado a enfrentar guerreiros imponentes, não pôde conter seu desdém. Sou eu algum cão, para vires a mim com paus? Trovejou Golias, amaldiçoando Davi por seus deuses. Ele zombou do jovem, prometendo dar sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Mas Davi, imperturbável, retrucou com uma confiança que beirava a insolência. Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei e te tirarei a cabeça. E darei hoje mesmo os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. A batalha de palavras se encerrou e a ação começou. Golias avançou seguro de sua vitória. Davi, sem hesitar, correu ao encontro do gigante. Sua agilidade era sua maior vantagem. Tirando uma das pedras lisas de sua bolsa, colocou-a no estilingue e o girou com toda a sua força e precisão. O assobio da pedra no ar foi o único som antes do impacto. Com uma pontaria certeira, a pedra atingiu Golias em sua testa, no único ponto vulnerável que sua armadura não cobria. O impacto foi devastador. O gigante cambaleou, a visão turva, e desabou de bruços no chão, em um estrondo que fez a terra tremer. O choque foi absoluto. O invencível Golias estava caído. Davi, sem perder um segundo, correu até o gigante, pegou a espada de Golias, que era imensa, e com um golpe decisivo, cortou a cabeça do filisteu. O terror se inverteu. Os filisteus que momentos antes se vangloriavam viram seu campeão decapitado por um jovem pastor. O pânico tomou conta de suas fileiras, e eles fugiram em desespero, dispersando-se em todas as direções. A virada da batalha era completa, e a vitória, antes impensável, pertencia a Israel. A fuga dos filisteus foi caótica e desordenada. A notícia da queda de Golias se espalhou como um incêndio, transformando a confiança em pavor e o ímpeto de batalha em uma retirada desesperada. O exército israelita, antes paralisado pelo medo, encontrou um renovado vigor e perseguiu os inimigos em debandada, selando uma vitória esmagadora que ecoaria por gerações. Davi, o jovem pastor, não era mais uma figura insignificante.
Ele havia se tornado, da noite para o dia, o herói nacional, o matador de gigantes, o símbolo da fé e da coragem de Israel. Sua ascensão foi meteórica. De pastor de ovelhas, Davi foi levado à corte de Saul, onde sua habilidade com a harpa já era conhecida e apreciada, acalmando o espírito atormentado do rei. Mas agora, ele era aclamado por uma nação inteira, suas façanhas cantadas em canções e seu nome sussurrado com reverência e admiração. A vitória sobre Golias não foi apenas um triunfo militar, foi o catalisador que o impulsionou para um destino grandioso. Ele se tornou um general, um líder militar de sucesso, e sua popularidade cresceu a ponto de ofuscar o próprio Saul, gerando ciúmes e perseguições que o forçariam a fugir e viver como fugitivo por anos. No entanto, mesmo nesses tempos de adversidade, a semente de sua futura realeza estava sendo cultivada, e as experiências amargas o moldariam para ser o grande rei que se tornaria. A história de Davi e Golias transcende os séculos, não apenas como um relato histórico ou religioso, mas como uma poderosa metáfora. É a narrativa definitiva da vitória do fraco sobre o forte, da inteligência sobre a força bruta e da fé inabalável sobre o medo paralisante. Davi não venceu Golias por ser maior ou mais forte, mas por ser mais astuto, mais ágil e, acima de tudo, por ter uma convicção profunda de que estava lutando uma batalha justa com a ajuda divina. Ele nos ensina que o tamanho do desafio não define o tamanho do guerreiro, e que a verdadeira força reside naquilo que carregamos em nosso coração e em nossa mente, não em nossa armadura ou em nossa estatura física. Essa história milenar ressoa profundamente em nossas próprias vidas, mesmo nos dias de hoje. Quantas vezes nos deparamos com nossos próprios gigantes? Podem ser desafios profissionais avassaladores, problemas de saúde intransponíveis, dificuldades financeiras esmagadoras, ou até mesmo lutas internas contra a dúvida e o desânimo. Sentimos-nos pequenos, desarmados, diante da magnitude dessas adversidades, assim como o exército israelita se sentiu diante de Golias. A tentação de recuar, de desistir, é imensa, mas a mensagem de Davi é clara. Não importa o quão grande e ameaçador o gigante pareça, sempre há uma maneira de enfrentá-lo. Pode não ser a maneira convencional, pode exigir uma abordagem diferente, uma estratégia inovadora. Davi recusou a armadura que não lhe servia. Ele confiou em suas próprias habilidades e em sua fé. Isso nos lembra a importância de conhecer nossas próprias fortalezas, de confiar em nossa intuição e de buscar soluções criativas, mesmo quando todos ao nosso redor nos dizem que é impossível. A escolha das 5 pedras lisas, a precisão do estilingue, a agilidade de Davi, tudo isso fala sobre a preparação, a persistência e a crença no poder do improvável. Davi nos inspira a não subestimar o nosso próprio potencial, a não nos deixarmos intimidar pelas aparências e a lembrar que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Ao final, a história de Davi e Golias é um convite à reflexão sobre a liderança, a determinação e o poder transformador da fé. Ela nos ensina que os maiores feitos são muitas vezes realizados pelos mais improváveis, por aqueles que ousam desafiar o status quo, e que, em vez de se curvarem diante da adversidade, a enfrentam de cabeça erguida, munidos de convicção e de um espírito indomável. Que essa narrativa continue a nos inspirar a encontrar o Davi dentro de nós, para enfrentar nossos próprios Golias e assim mudar o curso de nossas próprias histórias.